Você já ouviu falar aí dos verbos transobjetivos? Não? Bom, olha só, eu trago hoje uma questão em que eu vou te mostrar o que isso significa, beleza? E essa questão caiu lá na prova da Consulpan. Então, fica aqui nesse vídeo para você entender de fato, dentro da análise sintática, é claro, o que são os verbos transobjetivos. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje vamos falar de uma questão lá da banca Consulpan, beleza? Eu já fiz um vídeo em que eu detalho para você mais especificamente se você vai fazer aí uma prova em que a banca será a Consulpan, o que ela mais cobra. E também eu trouxe para vocês ali 3 questões para que você entenda o seu nível, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição. Então, sem mais delongas, bora lá para a questão para você entender de fato o que são verbos aí transobjetivos. A questão vai falar o seguinte, olha só, o que os especialistas chamam de língua franca, tá? Uma frase simples, mas eu já vou deixar aqui para vocês algumas perguntas. A primeira vai ser a seguinte, para você aí do outro lado, qual é a função morfológica aqui desse que? E qual é a função morfológica aqui desse o? Você saberia responder? Bom, eu digo para vocês que isso aqui nada mais é do que um caso bem conhecido chamado caso PDPR. Mas o que significa caso PDPR? A galera lá da mentoria já sabe que isso aqui cai muito em concurso, então se você está se preparando para a sua prova, então já pode mandar sua mensagem aqui para a gente começar aí a sua mentoria em língua portuguesa. Tá cansado de teoria? Eu tenho uma proposta para vocês. As nossas aulas, as nossas mentorias, elas vêm de onde? Da prática para a teoria. É um pouquinho diferente. Você vai aprender tudo que você precisa, aquilo de que você necessita para passar na sua prova, com exercício e teoria. Não é a melhor coisa que existe? Aprender fazendo? Então, espero a sua mensagem para a gente começar aqui a sua preparação para a sua prova, tá? Caso PDPR, galera, nada mais é do que pronome demonstrativo mais o pronome relativo. Mas o que isso significa? Vamos observar isso aqui na prática, tá? Quando eu tenho um caso PDPR, significa então que esse o que aparece aqui, ele é um pronome demonstrativo. E para que eu entenda de fato que ele é um pronome demonstrativo, eu vou colocar ali um pronome demonstrativo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o isso, né? Isso o quê? Se eu sei que a frase teve sentido, eu já sei que esse que está aqui, ele vai ser, então, é claro aí, um pronome relativo. É um caso famoso, o caso PDPR. Dito isso, agora a gente vai analisar aqui as alternativas. Bom, e a pergunta ela fala o seguinte, tá? Bom, em relação aos aspectos morfossintáticos do período acima, é correto afirmar que quando a questão fala aí de um aspecto morfossintático, ele quer saber tanto da parte morfológica quanto da parte sintática. Então, vamos para a primeira alternativa. A expressão língua franca constitui um termo predicativo aí do objeto, tá? E sim, aqui a gente já pode começar a falar dos verbos transobjetos, tá? Presta atenção nessa explicação. Quando eu estou usando o verbo chamar, geralmente a gente vai entender que o verbo chamar é um verbo transitivo direto e indireto. Isso porque na nossa cabeça a gente vai acabar pensando da seguinte forma: quem chama, chama alguém de alguma coisa. Então a gente acaba achando que de fato o verbo chamar aí vai ser um verbo transitivo direto e indireto, tá? Mas o que a gente não deve se esquecer é de que verbos transobjetivos são aqueles verbos que, na verdade, a gente acha, né, que eles são verbos transitivos diretos e indiretos, mas, na verdade, o que a gente vai ter ali vai ser uma característica do objeto. Então,
quando a gente está olhando essa frase aqui, a gente vê o seguinte: chamam de língua portuguesa. E aí a gente já pode entender o seguinte: chama isso, né? Quando a gente está olhando isso, a gente entende. Chamam isso. Chama o quê? Esse isso tem relação com esse pronome demonstrativo aqui, né? E a gente sabe que esse que, sendo pronome relativo, ele faz uma referência a um termo anterior. Então, a gente já sabe que chamam isso, né? E a gente tem a referência ali do que, sendo pronome relativo, chamam isso de língua portuguesa. A questão aqui é pensar, de língua portuguesa, será que vai ser um complemento do verbo ou vai ser uma característica do objeto? Quando você entende aí o caso PDPR, a gente também já pode analisar outras alternativas. Olha só a alternativa D, por exemplo. O vocábulo que é um pronome demonstrativo. A gente observou que esse que não é pronome demonstrativo. Nós vimos que esse que é um pronome relativo. Na alternativa B, ele vai falar o seguinte: a expressão língua franca é um termo complemento nominal. A gente sabe que o complemento nominal ele é obrigatoriamente preposicionado. Ele é preposicionado. E ele vai estar ligado a um nome, a um adjetivo, a um advérbio. Quando a gente olha para essa frase aqui, o que a gente vai encontrar é o verbo chamar. Então, não pode ser aí um complemento nominal, beleza? E aí, a gente tem a alternativa C, que diz: o vocábulo que é uma conjunção integrante. A conjunção integrante, ela vai aparecer lá nas orações subordinadas substantivas. Então, eu não marcaria a alternativa C, até porque eu já fiz essa análise no início e vi que era um caso PDPR. Mas você sabia que existem aí outros verbos transobjetivos? Além do verbo chamar, existem também outros verbos transobjetivos. Eu vou dar dois exemplos: o verbo nomear e o verbo aí julgar. Esses verbos, eles são classificados como transobjetivos. Isso porque sempre que eu nomeio alguém ou quando eu julgo alguém, isso que eu vou fazer vai ser chamado aí de predicativo do objeto. Então, quando eu olho aqui, né, a expressão língua franca constitui um termo predicativo do objeto, isso sim, porque eu tenho esse verbo chamar e ele é um verbo aí transobjetivo. De língua franca é uma qualidade ou uma característica. Eu estou nomeando aquilo ali de língua franca, beleza? Então, aqui nesse caso, o nosso gabarito vai ser a alternativa A. Se você vai fazer algum concurso e essa questão caiu no concurso com Supan, presta atenção, tá? Você sabe o que são verbos transobjetivos? Bom, galera, presta atenção porque eu vou dar 3 verbos aqui para você anotar. O verbo chamar, o verbo julgar e o verbo nomear. Esses verbos aí são verbos transobjetivos. Isso porque nós vamos ter a característica do objeto. Como, por exemplo, chamei meu irmão de infiel. De infiel é um predicativo do objeto, é um predicativo do meu irmão. Chamei quem? O meu irmão, que é o objeto. De infiel. O verbo chamar, assim como o alegar não, né? Nomear e julgar vão ser classificados aí como verbos transobjetivos. Então, viu esse verbo, você já sabe que ali dentro vai ter um predicativo do objeto. Eu quero saber se você já tinha ouvido falar dessa expressão. Se não, é bom que você deixe aqui nos comentários: prof, muito obrigado, me salvou. E aí você já pode ir mais bem preparado para a sua prova, tá? E lembrando que você precisa, para ajudar o canal, o trabalho do prof, você pode curtir o canal, você pode comentar, você pode indicar esse canal. Você pode também se tornar membro, tá aqui embaixo, ó, seja membro, playlist exclusiva, nossa playlist online Gramatix, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, um beijo e até a próxima.